Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Muito bem, amados irmãos. Eu vos disse que não estaria mais gravando pedacinho do Maná do Céu, por causa que alguém reivindicou direito do pedacinho do Maná dos Céus. Então eu estarei lá gravando a leitura da palavra de Deus. Hoje eu quero ler uma passagem que se encontra em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 9 em diante. Fazendo-nos conhecer o ministério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para que a dispensação da plenitude dos tempos de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que antes havíamos sido esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da propensão de Deus, para o louvor da sua glória. Muito bem, amados, eu quero hoje comentar algumas coisas que acontecem no livro de Efésios, aqui no capítulo 1, do versículo 9 em diante. Eu quero falar com vocês, amados irmãos, que a bênção de Deus, ele foi dado para aqueles que acreditam conhecer o verdadeiro servo do Senhor, que acredita conhecer a remissão de Cristo. Então essa bênção foi dado a conhecer os crentes quando aceitam o Senhor, quando entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus passa a mostrar o mistério da sua soberania. Ele passa a mostrar a vontade do Deus Pai. Este é o método do Deus Pai. A redenção, a salvação. Por isto, cada um de nós deveria ter estado em busca dessa presença de Deus que foi oculto aos nossos antepassados. Por que permaneceu oculto ao nosso antepassado, amados? Porque até então Cristo não foi manifesto ao mundo.
Então ele estava oculto a nós, a todos aqueles que não acreditavam em Deus, a todos aqueles que estavam mesmo acreditando em Deus, ele estava oculto. Por quê? Porque Deus não havia se manifestado na presença do seu Filho. Então ele estava oculto a nós. Se Deus não tivesse dado a conhecer a cada um de nós por meio da sua palavra, até então, no passado, tudo que se conhecia era por meio da palavra de Deus. Mas a própria palavra de Deus adquiriu vida. A própria palavra de Deus nasceu numa forma de homem. E ele nos trouxe o que? O Evangelho. O Evangelho da própria palavra de Deus é o próprio Espírito da verdade. O Evangelho da própria palavra de Deus é o próprio Cristo. É Cristo se manifestando de uma forma humana. Então Cristo uniu-se a cada um de nós. Uniu-se a uma pessoa por meio da própria palavra de Deus. Deus se manifesta ao homem por meio da sua palavra. Quem é a palavra? É o Verbo de Deus. Quem é a palavra? É o Verbo de Deus. O Espírito de Deus se manifesta ao mundo por meio de quem? Pelo Filho de Deus. Deus entregou seu Filho amado para ser a propiação do nosso pecado. O Filho de Deus assumiu o nosso pecado. A nossa condenação, o mal que estava sobre nossa vida, a nossa separação, aquilo que nos separava de Deus, foi anulado por meio de quem? Do Filho de Deus, pelo Cristo, pelo Filho amado de Deus. Ele operou por seu Espírito as graças que nos dá a sua infinita graça de amor. Deus nos reconciliou por meio de Cristo. Deus nos trouxe de volta por meio do amor pela qual nós fomos feitos Filho de Deus pela sua graça. Amados, nós estávamos alienados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Mas Deus, pelo meio da sua infinita misericórdia, por meio da sua infinita graça, por meio do seu infinito amor, Ele nos conduz de volta para a glória da sua verdade. Nós estivemos tanto tempo, amados, afastados da presença de Deus. Nós estivemos alienados da presença de Deus. Nós não queríamos nada com Deus. Mas Deus nos trouxe de volta para essa verdade. A promessa da graça de Deus é que assegura a dádiva da graça.
assegura que nós estamos debaixo da presença do Espírito de Deus. E ninguém nos pode tirar da graça. Ninguém pode afastar-nos da graça de Deus. Ainda que venhamos desistir, amado. Ainda que venhamos parar de pregar a palavra de Deus. Se nós conhecemos o verdadeiro Cristo, estamos debaixo da graça. Se eu parar de pregar o Evangelho de Cristo, eu posso perder meu galardão, mas não vou perder a minha salvação. Então, amados, nós precisamos entender uma coisa. Para ter o galardão, precisamos fazer a obra de Cristo. Proclamar o Evangelho de Cristo. E buscar ter uma vida de santidade. A dádiva do Espírito Santo é dado gratuitamente àqueles que pedem. E a obra santificadora, a obra aquele que consola a alma do ser humano, ela vem do Espírito Santo. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são herdeiros dos céus, aqueles que são chamados a primícia de Deus, aqueles que são chamados pelo decreto de Deus. Eu já vou explicar isso, amados. Nós fomos chamados pelo decreto de Deus antes mesmo que nós viéssemos a ter vida. Deus nos conheceu no ventre da nossa mãe. Mas se nós rejeitamos a Deus, Ele nos rejeitará. Mas Deus quer que nós sejamos herdeiros da sua graça. Deus quer nos adotar como filho, herdeiros dos céus. Ele quer que nós sejamos a primícia. Deus quer que nós entremos na sua presença como sendo herdeiros. Porque aquele que não é herdeiro de Deus não tem direito à promessa. Então Deus, Ele quer nós como filho e não como bastardo. Deus quer que nós venhamos louvar e glorificar, exaltar o seu nome. Amados, diletos irmãos, amanhã estarei comentando o livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 em diante. Até agora eu comentei os primeiros versículos. Que Deus vos abençoe abundantemente. Pai amado, Deus Supremo, Deus de glória, é a Ti, meu Pai, que elevo a minha alma. É a Ti, meu Deus, que oferto a minha adoração. É a Ti, meu Pai, que nesse instante eu dou graça e digo para Ti, Pai, que a Tua glória permaneça em minha vida, pois eu sou necessitado, Senhor, da Tua presença. É a Ti, meu Deus, que nesse momento de oração
Elevo a minha alma, Pai, e oferto a Ti, Pai, toda a minha adoração. E Te peço, meu Deus, que toda a minha iniquidade seja queimado pelo sangue redentor do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Eu quero nesse dia, Pai, interceder pelas vidas que necessita, Pai, ser abrangido pelo Teu poder. Pessoas, ó Pai, que estão enfrentando câncer, que estão enfrentando enfermidade do seu pulmão, que estão enfrentando enfermidade nos seus ossos, que estão enfrentando enfermidade dos seus fígados, do seu baço. Todo esse mal eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados, em o nome do Senhor Jesus. Amém.